Um presidente questionado, o país dividido, fake news de ambos os lados, um astro de futebol consagrado na França, manifestações nas ruas. Momento atual? Não. Falamos da realidade do Brasil em 1932. A Revolução Constitucionalista que ocorreu nesse ano em São Paulo é considerada a guerra civil mais lesiva do Brasil. O Opinião Livre de hoje recebe o jornalista indicado ao Prêmio Jabuti em 2015, Luiz Otávio de Lima, autor de 1932, São Paulo em Chamas, o resultado de uma pesquisa profunda da Revolução e que traz informações inéditas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, tudo bem, Silvia? Tudo bem, vamos mostrar a capa do livro. Olha que bacana, né? Primeiro, fala um pouco dessa capa que você escolheu, por que esse título São Paulo em Chamas? Sim, essa capa ela remete um pouco aos cartazes que eram feitos durante a Revolução, né? Houve um concurso de cartazes na época e foram produzidas imagens muito bonitas sobre o conflito de propaganda paulista. E nós nos inspiramos nesses cartazes, né? Imagens que apareciam nesses cartazes. Ela não é literalmente, não é igual, né? Mas ela é inspirada nessas imagens da época. São Paulo em Chamas porque praticamente todo o Estado se envolveu nessa revolução, né? Nessa chamada revolução. Na verdade é uma guerra civil, é mais conceituada como uma guerra civil, porque a revolução ela pressupõe uma mudança de regime político, uma série de alterações mais profundas. O nome revolução, né? Na sociedade toda, que não chegaram a acontecer nem eram exatamente os objetivos da Revolução de 32, da chamada Revolução de 32. Mas ela é chamada ela pode ser considerada mais uma guerra civil, que foi de um estado e de alguns outros estados também, não apenas São Paulo, e de algumas outras regiões do país, contra o governo federal por uma série de reivindicações democráticas. Agora, por que escrever esse livro, né? De certa forma, recontar esse recorte histórico. O que aconteceu para você dar início a essa pesquisa? O que te chamou a atenção? Olha, na verdade, esse projeto começou quando eu estava terminando um outro projeto com a editora Planeta também, para a qual eu colaboro há algum tempo. Já tinha feito um livro sobre a Guerra do Paraguai, fui aos lugares da guerra, aos países, fiquei um tempo pesquisando lá, conversando, levantando documentação em todos os lugares e visitando os locais de combate. E a editora Planeta ficou bastante interessada e também houve uma repercussão até na Argentina, no escritório da editora na Argentina eles pediram alguma coisa que enfocasse aqui um episódio brasileiro. E nós estávamos discutindo um novo tema para um livro, falamos de alguma coisa sobre República Velha e tal, e acabamos chegando a essa ideia de 1932. A princípio até fiquei um pouco reticente, porque eu achei que muita coisa já tinha sido escrita e muitas reportagens são feitas todos os anos. Mas ao longo dos primeiros tempos de pesquisa, eu fui realmente descobrindo que havia muitos aspectos que a gente poderia enfocar novos, não somente novos propriamente, mas inéditos, mas que a gente pudesse aprofundar, que a gente pudesse ouvir famílias de participantes, checar alguns dados que foram repetidos muitas vezes e não eram exatamente precisos. Então, por exemplo... Quer dizer, na hora da sua pesquisa, antes de você entrar no inédito, na hora da sua pesquisa em relação à Revolução de 32, alguns pontos, você como jornalista investigativo né, que não aceita aquele fato, você foi buscar mais. Sim, pesquisando documentação e relatos da época, notícias de jornais e mesmo documentos de famílias. Eu fui vendo algumas imprecisões que eram repetidas nas reportagens, né, e algumas publicações. Você se baseou nas reportagens da época, né? Também. Foi uma série a pesquisa abrangiu uma série de campos aí. Percorri os lugares também, como tinha feito com a Guerra do Paraguai. Eu fui a sul de Minas, Mato Grosso, Paraná. No Rio de Janeiro eu fui aos arquivos da Marinha, porque a Marinha fez um bloqueio aqui a São Paulo
litoral de Santos. Só pra gente relembrar, né? Vamos fazer esse recorte histórico um pouquinho, breve, antes da gente, porque a gente acha que todo mundo sabe tudo, né? Sabe o que é a Revolução de 32. Vamos só dar um recorte histórico, o que foi a Revolução de 32? A Revolução que de representou 32, realmente pro Brasil? ela começa com a Revolução de 30, porque, inclusive, uma grande parte de São Paulo apoiou a Revolução de 30. Havia um movimento que Getúlio Vargas encabeçou, ele inclusive tinha sido ministro do então presidente, que era Washington Luiz, mas naquele tempo ele já estava como governador do Rio Grande do Sul. Mas ele formou, junto com Minas Gerais, parte de Minas Gerais e alguns outros estados, Paraíba e tal, eles formaram uma aliança liberal, uma chamada Aliança Liberal, uma frente, né, de oposição à situação daquela época. E em outubro de 30 foi derrubado o governo Washington Luiz. Faltavam, na verdade, 2 semanas para acabar o governo, mas ele foi derrubado porque ele havia indicado como candidato o governador paulista da época, que era o Júlio Prestes, e houve um descontentamento com essa indicação. A partir dali houve uma série de descontentamentos, inclusive se questionou a forma de eleições da República Velha, da chamada República Velha, que era a política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo sempre elegendo os presidentes e tudo mais. Então, isso culminou com a derrubada do governo Washington Luiz, né? Um grupo de São Paulo, que era o Partido Democrático e mais profissionais liberais, juristas, professores, comerciantes, uma série de imprensa e tudo mais, que apoiavam esse novo momento, essa revolução que estava em curso, ficou alijado das decisões assim que a revolução aconteceu. Getúlio Vargas havia feito uma certa promessa ali, um certo acordo com Francisco Morato, que era o presidente do Partido Democrático aqui de São Paulo e que tinha sido a facção política que apoiara a Revolução. Então, o Francisco Morato era dado como certo que seria o governador de São Paulo, novo governador. E essa promessa não foi cumprida, várias outras insatisfações começaram a surgir, porque o Congresso foi fechado, todas as câmaras municipais e assembleias legislativas foram fechadas no país inteiro, todos os governadores foram depostos, foram chamados interventores para o lugar, houve censura à imprensa, uma série de medidas autoritárias, assim, que não eram esperadas. E São Paulo se revoltou contra isso. São Paulo foi especialmente punido, ali, penalizado nesse período, porque, ao contrário de outros estados, onde os interventores eram pessoas da política local, enfim, identificados com a população, São Paulo recebeu um interventor que era pernambucano, militar, ex-integrante da coluna Prestes, sem nenhuma identificação com o Estado, com as forças políticas daqui. Já começou ali uma revolta e que culminou com 32, que já, como as promessas de novas eleições e uma nova Constituinte nunca eram cumpridas, São Paulo se revoltou contra isso, se levantou. Até então, quer dizer, existia essa revolta, mas o que mudou mesmo foi a morte dos rapazes. Aí a população realmente sentiu, quer dizer, precisou ter uma tragédia a esse ponto para ter esse movimento. Sim, a situação em São Paulo estava muito já efervescente no ano de 1932, desde janeiro, já vinham ocorrendo, né? Passeatas, manifestações, algumas delas eram reprimidas por um grupo armado aqui getulista, que era a Legião Revolucionária, que era um braço armado getulista aqui em São Paulo também, uma milícia paramilitar, que toda vez que havia algum protesto, tudo era reprimido dessa forma. Houve um toque de recolher para menores de 21 anos, eles não podiam sair à rua durante a noite. Incrível, né? Os transportes eram suspensos, numa tentativa de evitar qualquer aglomeração, que as pessoas se organizassem à noite, depois do trabalho e tal, ficassem pela rua. Então, já estava havendo um clima muito de insatisfação com essas medidas repressoras. Prestes a explodir, né? Sim. E no fim de semana de 22 e 23 de maio, no dia 22, chegou aqui a São Paulo Oswaldo Aranha, que era ministro do Getúlio Vargas, e circulou pelo Estado que ele vinha para depor o secretariado e colocar um novo no lugar. Algo que já tinha até acontecido antes, mas que já estava se tornando intolerável.
E nesse fim de semana houve uma onda de protestos, uma onda de revolta pela cidade. Aí a população realmente reagiu. Sim, e os protestos terminaram no domingo à noite, 23 de maio, na rua Barão de Itapetininga, onde ficava justamente a sede dessa legião revolucionária, dessa milícia. E houve troca de tiros, eles jogaram até granadas nas ruas, em cima da população que estava fazendo protesto. Esse até marca a data 23 de maio, 23 de maio. A gente tem nossa Avenida 23 de maio em homenagem, né? Sim. Homenagem realmente a um momento de luta mesmo da cidade de São Paulo. E nessa noite saíram gravemente feridos os 4 manifestantes que dariam origem a essa sigla MMDC, que a gente conhece como símbolo da Revolução, porque a partir dali foi criada uma sociedade que levou o nome com as iniciais deles. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Tá. Então, e a partir daí, quer dizer, quando teve essas mortes, como que a população reagiu e a partir de então aconteceu o quê? Olha, a partir daí, uma série de setores da sociedade começaram a se articular para fazer um levante, realmente, contra o governo federal, para derrubar o governo federal. A intenção era montar um movimento, organizar um movimento que iria até o Rio de Janeiro, um movimento armado, inclusive com a participação do Exército, que estava baseado em São Paulo, e da Polícia Militar da época, que era a Força Pública, né, com a adesão de todas essas forças, e civis também, né, para se encaminhar com um grupo armado até o Rio de Janeiro e derrubar o governo Getúlio Vargas, né, e instalar, reconvocar uma Assembleia Constituinte, ou seja, redemocratizar. A intenção era essa. E a bandeira de luta era essa, que se retomasse a democracia plena no país, que vinha sendo prometida e não cumprida. Até esse ponto todo você aborda, você conta Sim. toda a história, como ela foi recebida pelas pessoas, ou você já conta a história com as suas mudanças? Você colocou um olhar jornalístico, Sim. o seu olhar jornalístico, Sim. ou você se ateve aos fatos? Não, eu começo falando justamente da Revolução de 30, né, que foram as origens ali. Certo. Mas o meu olhar sobre esse episódio foi um olhar realmente de jornalista. Ou seja, eu, apesar de ter pesquisado em muitos livros, em muitos estudos, muitos documentos e relatos da época, a minha visão era, não veio, tentei que ela não fosse muito influenciada pelo que já foi escrito, porque quando você sai para fazer um trabalho jornalístico, você vai muitas vezes falar de um fato que acabou de acontecer. E para mim a Revolução de 32 foi vista dessa forma. Acabou de acontecer. Como se eu fosse descobrir o que aconteceu e fazer uma reportagem sobre isso. Levantar as informações e ouvir os vários lados e, enfim, e pesquisar algum documento e tudo mais, para que a partir dali eu pudesse levar ao leitor um panorama geral daquele fato, né? Eu vou fazer um intervalo comercial, além, é claro, de acompanhar, né, nesse segundo bloco essa reportagem. Ele fez uma reportagem de uma revolução que aconteceu em 1932, mas para ele como jornalista, ver jornalista é como se fosse agora. E também falar um pouco dessa veia jornalística, da forma como tudo é feito e como você enxerga realmente uma matéria, tá bom? Tá bem. Um instante só, a gente já volta. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de Física e Robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder.
Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional. Estamos de volta com Luiz Otávio de Lima, 1932, São Paulo em chamas. Estamos falando desse momento histórico, né? Mas de uma forma jornalística. O Luiz Otávio, ele pesquisou e trabalhou nesse livro como se a Revolução tivesse acontecido ontem, né? Vamos ver os fatos, analisando os fatos. Foi assim mesmo? Conta um pouquinho, porque você considera esse livro-reportagem. Sim. Então, qual foi o teu olhar como jornalista e o que você descobriu? Não tudo também, porque a gente tem que ler o livro, né? Sim, sim. Mas assim, essa pincelada que você fez na história. Sim, na verdade eu fui, vamos dizer assim, entrevistar os documentos e os relatos. Né? Entrevistar os documentos, adorei. Porque é uma reportagem de longa-metragem, vamos dizer assim, que não seria uma notícia do jornal do dia seguinte só, mas uma reportagem especial que vai tentar abranger todo aquele episódio e explicar um pouco para o leitor o que ele significou. Né? As conclusões são dos leitores, até porque existem muitos relatos de um lado e de outro. São Paulo queria se separar do Brasil, São Paulo rejeitava o restante do Brasil. E existia o lado também mais heróico do lado paulista, que fazia reportagens nos jornais, às vezes em primeira página, dizendo a revolução está ganha, nós vamos já começar a montar o novo governo. O que era? Fake a cada news? dia estamos mais perto da vitória, e na verdade não era o que estava acontecendo. Fake news, quer dizer, naquela época, olha só como está atual. Sim, fake Já news. tinha fake news, é isso? Inclusive usado pelo governo Vargas também, em larga escala, assim, de forma premeditada. Olha, Foram distribuídas, tentando inclusive, gravações para as enganar a rádios do população. resto do país, e principalmente do Nordeste, dizendo que São Paulo estava fazendo uma revolução comunista, que São Paulo estava fazendo uma revolução para acabar com as religiões, que as pessoas teriam que... Enfim, todo tipo de ilação, de invenção que era vendido como verdade, às vezes até como se fosse algum paulista falando aquelas coisas, discursando. Então o rádio transmitia aquelas declarações como se fossem verdadeiras. Olha isso. Um jogador de futebol da época que era muito famoso, o Friedenreich, que era tão famoso quanto o Neymar hoje em dia, e tinha sido aclamado na Europa, ele foi participar de campeonatos na Europa, foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo. Ele arrebanhou, arregimentou uma série de esportistas, não só do futebol, e ele doou todos os troféus, foi combater, comandou pelotões. Então ele era uma figura lendária e agregadora durante a Revolução, né? Aqui? Uma figura heróica, aqui em São Paulo. Olha só. E para arrefecer esse ânimo, né, da população, para tentar abalar um pouco o moral dos combatentes, o governo federal começou a distribuir notícias contra ele, dizendo que ele tinha sido visto bêbado numa cidade do interior, que ele estava caído na rua, que ele tinha desertado, e no final saiu uma notícia de que ele tinha morrido em combate pelas tropas federais. Era nesse nível a fake news? Sim, era nesse nível. E não só... Controlando mesmo, manipulando a população. Existiu muita manipulação de informações e várias outras. Então, essa notícia da morte dele, inclusive, repercutiu fora do Brasil. Jornais estrangeiros Com certeza. noticiaram, alguns em primeira página. Então, e no final ele não estava, ele estava lá combatendo, estava comandando. Normalmente, ele foi até promovido ao longo da Revolução e foi condecorado no final. Mas isso você que descobriu na sua pesquisa ou isso não foi contado? Eu não tinha encontrado isso em outros lugares, eu não tinha encontrado isso ainda. Não sei se é uma informação inédita, mas eu achei importante ressaltar também todo esse aspecto. Tem um capítulo que eu falo bastante dessa manipulação de informações e tudo mais. Isso você descobriu? Sim. O que mais você descobriu? Olha, outra história, assim. Um fato que é muito comentado sempre, uma caracterização dos mortos do 23 de maio, por exemplo, que é feita sempre, é que eles eram jovens e eram estudantes. Sim. Na verdade, só um deles era estudante universitário, que era o Euclides Miragaia, e ele era universitário, mas não também de escola de direito, como sempre se fala. Achavam que eram os 4 estudantes de direito. Sempre falam, Não. são mencionados como estudantes de direito da Faculdade do Largo de São Francisco. Sim. E, na verdade, nenhum deles era estudante de direito.
O Miragaia era do Largo de São Francisco, mas da Escola de Comércio Álvares Penteado. Tá. Era um líder estudantil, ele realmente era atuante, talvez o mais atuante dos 4. Fazia discursos, organizava protestos havia algum tempo. E o outro participante, o Drauzio, era um menino de 14 anos. 14 anos. Mas a história não conta isso. Que trabalhava, ele ajudava na farmácia do pai, o pai tinha uma farmácia, ele era ajudante e estudante também, mas secundarista. O Mário Martins era um fazendeiro, ele estava inclusive meio por acaso em São Paulo, porque ele tinha fazendas no interior do estado, mas os pais dele moravam aqui, ele tinha vindo visitar e resolver algumas coisas da função dele de fazendeiro, da atuação dele como fazendeiro. Mas ele se engajou realmente nos protestos, ele se juntou aos protestos. E o Antônio Camargo, que era o C do MMDC, era um empresário, já de 32 anos, com família, 3 filhos, tinha propriedades no interior, tinha propriedades aqui em São Paulo, enfim, existia um mito de que eles eram jovens 4 jovens estudantes. que estavam ali, estudantes de Direito, a imagem que eu sempre tive. Isso é compreensível porque a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco foi muito atuante desde o começo do movimento. Sim. Ela organizou, ela alistou voluntários, Esses voluntários todos, quer dizer, aí você encontrou histórias... 60 mil voluntários ao todo, mil. nos primeiros dias da Revolução, sendo que 30 mil, mais ou menos, foram realmente para o combate, porque nesses 60 mil você tinha garotos de 15 anos que queriam ir lutar e não podiam lutar. Um ou outro chegou a escapar e conseguir ir para a frente de batalha, mas você tinha pessoas de idade. Se esse de 14, né, morreu, quer dizer, criançada achando que fosse, vamos lá, né, vamos para a rua. Houve o caso de um menino que logo no início, no primeiro e segundo dia, ele saiu de casa, ele tinha 15 anos, e ele deixou só um bilhete, ele nem se despediu dos pais. Ele deixou um bilhete dizendo: todos que tinham calça comprida na minha turma foram lutar na Revolução. Ai, que E ele morreu 2 semanas depois, porque ele não tinha nenhum treinamento de combate, coisas desse tipo, ou seja, nem se despediu da família pessoalmente, né? Que, aliás, né, muito se deve ter encontrado de pessoas comuns, que Sim. estavam ali completamente despreparadas para aquele movimento, Sim. né? Eu quis dar bastante ênfase a esses personagens, as pessoas comuns que participaram. Muitos deixaram diários, alguns que morreram em combate e outros que sobreviveram. Isso tudo está onde? Eu você consegui encontrou? levantar diários com as famílias e isso foi precioso, porque inclusive do lado federal também eu consegui relatos. Consegui diários também de pessoas que estavam do lado federal, de catarinenses que vieram do sul para lutar contra São Paulo e de pessoas de outros lugares, mineiros, enfim. Mas como que você fez para garimpar isso? Como você fez para encontrar? Foi uma garimpagem, mas foi um trabalho precioso, porque eles mostram o que eles estão vendo ali na frente de batalha. Tem relatos, por exemplo, de um rapaz que está lutando com um fuzil lá meio precário contra canhões que estão apontados para ele do outro lado do morro, né? Completamente sem noção. Mas esse patriotismo que tomou conta, né? Sim. O que movia realmente, desde crianças de 14, 15 anos, como pessoas mais velhas? Eu acho que é impressionante. Eu acho que hoje em dia dificilmente qualquer lugar do país teria muita dificuldade, inclusive São Paulo teria muita dificuldade de organizar um levante dessas proporções, né? Mas houve um sentimento patriótico De revolta mesmo. E de revolta. Eu acho que aqueles dois anos de repressão chegaram a um ponto em que a população realmente explodiu. Porque, inclusive, não foi só um movimento de elites, como alguns dizem. Porque as próprias classes operárias, quando faziam algum movimento por aumento de salário ou melhorias de condições de trabalho, eram severamente reprimidas também pela polícia getulista aqui em São Paulo. Então, é um movimento que pegou todas as classes sociais. Todo mundo estava insatisfeito. E chegou ao limite, né? Acho que foi isso. Mulheres foram combatendo. Mulheres também? Algumas mulheres vestiram farda e foram combater. Sem deixar bilhete já. Fui. Sim, o maior exemplo é Porque a Maria... mulher é assim, ela resolveu ir, ela vai, né? Exatamente. O maior exemplo é a Maria Esguaçábia, é uma mulher que era viúva, era uma professora no interior, lá em São João da Boa Vista. Ela era uma professora primária e tinha uma filha pequena, era viúva, e os 2 irmãos tinham ido combater. Um dos irmãos já tinha morrido a essa altura, no combate. Ela pegou a farda desse irmão que tinha morrido, pegou a arma dele,
passou um caminhão pela estrada com soldados, ela subiu no caminhão e foi embora. Ela logo foi descoberta como mulher e tal, mas o coronel Romão Gomes, que era o chefe do batalhão dela, falou para ela, não, pode lutar, eu deixo você lutar. Porque vieram se queixar ou denunciar que existia uma mulher lá infiltrada, e ele falou, tudo bem, você vai inclusive servir de encorajar a minha tropa, porque uma mulher está aqui na frente de combate, e ela fez prisioneiros e tudo. Isso sem treinamento nenhum? Sem treinamento nenhum, só com a coragem e a vontade. Quer dizer, o que realmente mais te emocionou, né? E dentro dessas descobertas, né? Porque você já conhecia a história. Quando você fez essa investigação e você conseguiu essas histórias, né? Essas famílias que você conversou, esses diários, você entrar na intimidade dessa coragem que foi despertada. Sim. O que você sentiu? Os relatos são muito emocionantes sempre ali, que deixaram são muito emocionantes, alguns inclusive inacabados, né? Porque foram encontrados os diários na trincheira onde morreram, né, os parentes dali dessas famílias que me entregaram os diários. Então você acompanha até o último minuto deles de vida, né? E em alguns casos também você acompanha o cotidiano, eles debaixo de chuva, com frio, passando fome ou comendo o que é possível comer, às vezes ficando semanas inteiras numa trincheira sem poder sair dali porque o fogo cruzado não permitia que eles se mexessem do lugar. Onde que eram as trincheiras? Olha, os principais locais de luta foram Vale do Paraíba, a região ali Túnel da Mantiqueira também, que é a divisa com Minas Gerais, no norte de São Paulo. A chamada Frente Leste, que é a região de Itapira, que dá divisa com o sul de Minas. Houve combates violentos ali também. E no sul de São Paulo, na região de Itararé, Itapetininga, essa região foi muito também... foi onde os confrontos foram muito violentos também, muito sangrentos. Mas na região do Vale do Paraíba foi especialmente violento, porque trouxeram o general Góes Monteiro, que estava comandando, mandou trazer canhões dos navios da Marinha, canhões imensos para bombardear os paulistas, que estavam do outro lado ali do combate. Então foi uma coisa, uma carnificina realmente ali. Foi. Quanto tempo durou? Durou 3 meses. Tá. Foram oficialmente, assim, no término do combate, que acabou em 2 de outubro, né? Ele começou em 9 de julho e terminou em 2 de outubro. A rendição foi em 2 de outubro. Nesse período morreram oficialmente 634 combatentes. 634. Só que muitos combatentes morreram depois, que foram hospitalizados, morreram meses depois ou semanas depois de acabar o conflito. E não se sabe ao certo quantos federais morreram, porque o Getúlio Vargas nunca permitiu que se divulgasse números de mortos. Isso ele não divulgou? Nunca divulgou, mas os historiadores mais minuciosos avaliam, estimam em cerca de 3 mil mortos em 3 meses, que é muita coisa. E como experiência, né, a gente já está terminando, teve esse momento, né, esse recorte histórico, esse momento trágico até, o que contribuiu para melhorar a vida das pessoas? Olha, logo em seguida a redemocratização começou a ser feita, de fato. Foi convocada uma Assembleia Constituinte, apesar dos paulistas terem perdido a guerra, e eles tinham apoio também de outros estados, ao contrário do que se pensa, a Revolução, a Guerra Civil não foi só de São Paulo. Houve apoios esparsos, mas houve apoios principalmente de Mato Grosso. Rio Grande do Sul pensou em apoiar até o último dia, mas na véspera desistiu, mas uma parcela apoiou, enfim. Apesar da Revolução ter sido derrotada, ela teve como consequência a convocação de uma Assembleia Constituinte, logo em seguida a redemocratização do Brasil. Que já foi realmente um grande ganho, né? Foi um grande ganho. Então, é a partir dali que a gente começou a chegar. E houve uma pacificação ali nacional, naquele período pelo menos. Tá bom. Infelizmente, né? Imagina, tinha um monte de pergunta para fazer. 1932, São Paulo em Chamas, o livro de Luiz Otávio de Lima. Muito obrigada pela sua presença. Então, a curiosidade fica por conta da boa leitura que se encontra aqui. Sim, o livro tem ilustrações e mapas também que ajudam. Que bacana. Precisava de outro programa para a gente contar tudo. Muito obrigado a você pelo convite. Obrigada, viu? O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida no mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.